bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, com uma questão candente, né, e bastante controversa, enviada por Piedade. Muito boa a sua exposição sobre os oráculos. Fiquei em dúvida se você teve a oportunidade e interesse em pesquisar com profundidade a constelação familiar do psicoterapeuta Bert Hellinger. Segunda pergunta, Rafael, ou @Casella. Olá, Dunker, poderia falar sobre constelação familiar e sobre seu criador? Obrigado. Priscila Emanuel Silva. Sou muito fã do canal e da psicanálise. Poderia, em algum momento, falar sobre as constelações familiares de Bert Hellinger? A constelação familiar aplicada na justiça são equivalentes? Sei que o Conselho de Psicologia rejeita, mas a justiça está a utilizar. Querem incluir nas práticas o SUS e, não duvido, incluiriam a homeopatia. Então, acho que essa é uma questão estratégica, né? Porque ela toca num conjunto de dispositivos jurídicos, de usos da psicologia em contexto de ordenamento jurídico, de laudos, de perícias, nessa interface cada vez mais frequentada entre o universo das práticas psicológicas e o universo dos ordenamentos, né, das decisões jurídicas. As três colocações aqui, elas se referem ao fundador, né, a esse pensador alemão, Bert Hellinger, que fez um extenso estudo sobre padrões de sofrimento e sua transmissão entre gerações, né, observando um conjunto de repetições que, em regra, são assim bastante comuns quando a gente escuta pessoas fazendo suas próprias genealogias, ou rememorando, ou ficcionalizando suas genealogias em análise. A gente já tem um vídeo no canal sobre isso, eu vou recomendar então aí que o Bully coloque esse desenvolvimento, mas acho que agora a questão é outra, né? Não é a teoria do Bert Hellinger, mas é a sua deriva, a sua aplicação, o seu contexto brasileiro em correlação com o universo jurídico. Tá? A formação de psicoterapeutas que se orientam por essa teoria na Alemanha é longa, complexa, bastante, vamos dizer assim, exigente, e que não encontra um correlato, né, disso no caso brasileiro. Então a gente volta aí a esse panorama mais difuso das formações, né, das regulamentações acadêmicas, jurídicas e das formações. Como é que isso tem aí um dispositivo, né? Por exemplo, né, a partir de 2016 o CNJ lançou um provimento que institui a Política Nacional de Tratamento Adequado para Conflitos. Né? Olha só que interessante. Né? Em princípio, é um grande avanço, né? Porque é uma tentativa de você reduzir a judicialização, de você valorizar, né, o tratamento do conflito, como a gente advoga, né, no território, em rede e com cuidado. Mas é uma espécie de fracasso do nosso momento institucional e comunitário que rapidamente os conflitos eles se resolvam pela invocação da lei. Né? E a invocação da lei ela já introduz uma assimetria. Tem aqueles que têm mais recursos para mobilizar advogados, para pagar laudos, para contratar peritos, e tem aqueles que, diante disso, não têm as mesmas prerrogativas, os mesmos privilégios. Né? Então, o que a gente encontra aí? Um bom conceito, né? Quer dizer, uma finalidade política interessante e uma deformação disso quando a gente pensa na aplicação, né, desses princípios nas varas de família, nos problemas de guarda, de pensão, de divórcio e de alienação parental. Outro caso similar, em que a gente tem aí um fenômeno descrito lá pelo Gardner, que a gente pode questionar até que ponto, né, essa descrição é boa, mas no fundo é um conceito que a gente vai aceitar, porque a gente conhece a noção de alienação. A gente sabe, está lá também na psicanálise, alienação e separação, está lá no início da psicopatologia, alienação no Pinel, alienação no Hegel, alienação no Marx. Quer dizer que não há alienação e dizer que não há essa prática, quando você tem, né, uma dissimetria muito aguda
de um pai com um filho pequeno, de uma mãe com um filho pequeno, e que começa a produzir, né, versões, interpretações, às vezes assim, narrativas, né, de que o outro é pérfido, que o outro te abandonou, que o outro não te ama, e isso acompanhado às vezes de distanciamento, produz, né, um estado na criança em que ela está então alienada, né, no sentido de separada, não mais capaz de enfrentar ali um contato com aquele cônjuge que se separou do outro. Ou seja, o fenômeno é empiricamente assim, muito evidente, né? Isso vai acontecer não só nesse contexto. Mas aí vamos pôr isso dentro do universo jurídico, né? Pais que podem contratar bons advogados e que vão usar essa lei para continuar, por exemplo, praticando abuso, continuar, por exemplo, né, atacando a ex-esposa, utilizar, instrumentalizar, portanto, uma lei que foi feita para proteger a criança para, vamos dizer assim, tornar a vida da criança mais perigosa e tornar o conflito entre o casal mais longo, e isso você vai dizer como é que a gente sai desse imbróglio. Diz assim, não existe o fenômeno da alienação parental. Não é bem esse o caso. Não existe influência alguma dos nossos familiares na nossa subjetividade. Difícil dizer isso, né? Agora, quando você dá força de lei, né, você traduz isso, né, em dispositivos que podem ser aplicados em contextos específicos, você vai ter dificuldades. Não é que isso não possa ser feito, mas você precisa estar atento a essas dificuldades, né? O provimento, né, que recomenda medidas, né, vamos dizer assim, medidas de mediação, né, medidas de não coercitivas para o tratamento de conflitos, ele não vai elencar a constelação familiar, né, não vai colocar isso nesse rol, né? Mas a gente poderia dizer assim, elas cabem no contexto das chamadas práticas integrativas, né, que alguns tribunais passaram a reconhecer. Então o que começa a acontecer? Alguns magistrados tomam essa direção, outros não tomam. Alguns tribunais estaduais levam em conta, os federais nem sempre, né? Ou seja, não há base legal, estão informando, para que a gente use a constelação familiar, ou no sentido de que ela é obrigatória, né? E como em todo e qualquer procedimento psicológico, a participação deveria ser, então, sempre voluntária. Bom, aí a gente entra numa outra discussão, que seria a constelação familiar uma forma de psicoterapia, né? Uma abordagem psicoterapêutica? E a ideia é que isso não está bem estabelecido, né? Não se tem um consenso sobre isso. Não há validação muito robusta, não há reconhecimento pelos conselhos, não existem muitos estudos controlados. O CFP e a ABEP criticam essa modalidade, essa técnica seria talvez a acepção mais correta, né? Enquanto técnica de intervenção psicológica, né? Porque ela parece ter uma infiltração no Brasil. Ou seja, não estava na Alemanha, quando Bert Hellinger pensou isso, não tinha nada, era completamente laico, mas no Brasil está associado com práticas religiosas, né? Formas de mediunidade, ligações, né, com ligação com antepassados, comunicação direta com antepassados, né? Interpretação de certas sensações corporais, como, não, isso prova que teus antepassados aí estão conversando, estão mandando mensagens, né? É uma forte infiltração, né, de elementos espiritualistas, né? Isso não dá, né, para práticas, né, para técnicas psicológicas, não convém essa mistura, né? Claro que a gente respeita, isso é muito importante para as pessoas, faz parte da nossa cultura, são narrativas de sofrimento, mas é inadequado você trazer esse tipo de conteúdo para o interior da tua relação com o teu paciente, ou com o teu consulente, ou então com aquele que vai ser objeto aí de uma perícia, de um laudo, de uma informação dada, né? Ou
E aí nós entramos numa outra problemática, né? Ou por um psicólogo, ou por um assistente social, ou por um terapeuta ocupacional, ou seja, há motivos para que essa técnica esteja sendo amplamente utilizada. Justamente porque ela não é uma técnica psicoterapêutica, outros profissionais poderiam usá-la, como um role-playing, né? O role-playing, que é uma técnica bastante usada dentro do psicodrama, ele não pertence, ele não é prerrogativa exclusiva, né, desse método de tratamento. Então você pode usar o role-playing em dinâmicas de grupo, em seleção de pessoal, em etc. Porque ele é uma prática dividida com o teatro, né? Ele vem do teatro e isso é interessante para você, por exemplo, ampliar a expressividade de um paciente ou de alguém que está num litígio judicial. Mas no caso, né, do uso corrente, veja só, né, tem lá o modelo original e etc., mas tem um uso corrente no Brasil. E além do espiritualismo, né, a gente vê aí conexões muito frequentes com preconceitos, né? Preconceitos com o que a gente entende por uma família, preconceitos com o que é uma família funcional, quais são os modelos melhores e piores do que tem que ser uma família, culpabilização, né, aquele raciocínio de quem tem razão aqui no litígio familiar, padrões, né, machistas, patriarcais, né, que oprimem, né, a condição da mulher nesse contexto, né? A gente sabe que o ordenamento jurídico, os atores, né, do ordenamento jurídico são muito conservadores, né? E isso eu acho que não é uma prerrogativa do Brasil. O direito é uma área, né, que tende nessa direção. Então, muito cuidado para que ela não acabe validando seus próprios pressupostos, que no fundo são seus próprios preconceitos. Bom, a gente poderia falar, né, de como essa abordagem, essa técnica, né, ela vem lá de uma certa leitura do Husserl, do Heidegger. Ela não se confunde, por exemplo, com a terapia sistêmica. É um ótimo exemplo. A terapia sistêmica é um método de tratamento que envolve estratégias diagnósticas, que, enfim, está aí consagrado. Como é que a gente sabe, né, qual é essa fronteira? Bom, qual a história disso? Qual a história disso nesse país? Quem são os autores? Quem é que reconhece esse método como tal? Cadê as evidências? Cadê os artigos? Mas também, cadê a bibliografia? Não precisam ser artigos científicos naquele formato. Pode ser, onde é que estão os centros de formação? Onde é que estão os centros de pesquisa? Como é que isso se integra com as academias, com as universidades, com as pós-graduações? Tem pesquisa na área? Ou seja, são vários elementos. E daí tem os contraindicativos. Você vê um caso, outro caso, mais um caso, né? Aí você vê, né, o uso, né, de as lembranças, né, que são mais ou menos, né, conduzidas, sugestionadas, né, que envolvem, né, algo assim como a transmissão de um saber que no fundo deposita demais, né, a decisão do que está acontecendo no psicoterapeuta ou, nesse caso, no constelador, né, que são coisas diferentes e a gente já viu. Então, alto nível de deontologia. Né? Deontologia é a ciência do dever, é a prática do dever. Né? Então a gente registra isso nos resultados práticos correntes obtidos a partir da constelação familiar em situação de ordenamento jurídico. É muito ruim. Toda prática que tem assim, alta valência, faça isso, faça aquilo, isso é por causa daquilo e etc., para nós é suspeita. Por quê? Porque o saber psicológico ele tem que ser deduzido do próprio sujeito. Né? As decisões têm que caber sempre, né, para aquele que é o agente da sua própria vida, que é o próprio sujeito. A falta de laicidade, segundo ponto suspeito. Né? A presença, né, de sugestionabilidade, coerção emocional, aspectos, vamos dizer assim, ritualísticos. Né? Então você põe as pessoas, daí você fala sobre
as tragédias passadas, você fala sobre os destinos possíveis, né? Destino é uma ideia, vamos dizer assim, híbrida, né? Tá ali assim no campo entre a psicologia e a metafísica. Aí você tem problemas como a justificação de violências históricas, né? E aí muitos vão argumentar, como muita gente reputa esse argumento também, a psicanálise, mas eu acho que é um bom caso para contraste, né? Que assim, olha, a gente melhora, a gente se sente melhor. Sim, mas isso não... A catarse, ela produz um bem-estar, né? A catarse produz uma sensação, vamos dizer assim, de redução de angústia, uma reação de coletivização ou exteriorização daquilo que estava como conflito, né? Mas justamente a psicanálise nasce do abandono da catarse, né? A catarse não é abandonada porque ela não tinha efeitos, mas porque a gente não conseguia explicar direito suas causas, porque ela precisava de doses cada vez maiores para produzir os mesmos efeitos, porque você não conseguia isso com todos os pacientes, porque isso dependia justamente da autoridade, né, daquela pessoa. Então, outro ponto problemático, né? Quando o constelador é assim a fonte, a origem, o lugar, né, de extrema autoridade que vai ser exercida pelo consulente. Bom, a ideia de que você se reúna, que você fale de si, que você fale sobre sua família, que você fale sobre sua história, sempre tem efeitos, né? A nossa pergunta é como é que esses efeitos vão ser integrados no processo transformativo daquela pessoa? Não vão fazer parte disso, vão para fora, vão para ali um juiz ou um magistrado tomar uma decisão. Isso não dá, gente. Isso não dá. Alô, magistrados! Esta é do Chris Dunker, direto para vocês. Agora, tete a tete. Não pode usar. Não usa que dá ruim, né? Quer dizer, se você tem, assim, uma vasta cultura psicológica, estudou, pensou sobre o assunto, fez 3 cursos e etc., vamos conversar. Mas se você não é da área, não sabe direito o que significa uma técnica, um método, um uso, não faça, né? Tem outros melhores, tem outros aí disponíveis, e essa é mais do que controvérsia, ela tem muitos contraindicativos. Em termos do quê? Da iatrogênese dessa técnica, né? Negligência, né? Frequentemente você vê, né, pessoas ali sofrendo que o saber da constelação ela não consegue acompanhar, né, essa demanda de tratamento, né? Imprudência e imperícia, tudo junto, né? Não faça, senhor magistrado ou senhora magistrada. Isso vai então ser um argumento genérico que a gente poderia transportar também para a elaboração de laudos, né? Hoje, né? Laudos sobre autismo, laudos sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, laudos que são super importantes para aquela criança que precisa de suporte, nível 1, nível 2, nível 3, que precisa mais tempo para fazer uma prova, que precisa de redução de estimulação sensorial, que precisa de um conjunto de adaptações, né? Que precisa de um acompanhamento, né? Um acompanhante terapêutico, um acompanhante escolar. Isso vai implicar, né? Vai atravessar ali as varas de família. Quando a gente pensa em guarda, quando a gente pensa em capacidade parental, um conceito difícil, né? Escute os envolvidos, né? Escutar, ele coloca a gente, né, com assim, mais prudência na tomada de decisão, né? Quando vem alguém que diz assim, não, eu estou sabendo quem que é a melhor pessoa para ficar com essa criança, porque isso, em geral, a gente diz assim, parece uma atitude assim imprudente, né? Então, a redação de laudos, ela apresenta o mesmo tipo de dificuldade, né? Por quê? Porque alguns podem contratar profissionais de que tipo? Profissionais que vão gostar de redigir laudos, vamos dizer assim, meio que feitos às pressas,
feitos à base de uma única entrevista. Não pode uma única entrevista, hein? Precisa ser pelo menos duas. Mas duas, né? Precisa então duas. Duas vai dar um laudo realmente muito melhor. Não, é um indicativo para você tentar conter justamente a indústria dos laudos. A indústria, né, que produz narrativas, discursos, que produz medicalização, que produz farmacologias, né, crônicas. Bom, vocês terem uma ideia, né? Quer dizer, não podia dar o diagnóstico de TDAH antes dos 5, agora você pode dar os 3. O que mudou? O que mudou para você fazer essa alteração? São convenções, gente. Os nossos diagnósticos, né? Quantas vezes você vê laudo lá escrito narcisista, sociopata, perigoso, alienador, né? Essas palavras que têm assim um ar diagnóstico. Quantos a gente desconstruiu esses termos, esses significantes, né? Não entre nessa. Né? Não se assuste e nem se identifique no sentido, vamos dizer assim, de tornar isso uma espécie de carteirinha identitária que vai dizer, olha, agora minha vida está explicada porque eu tenho esse ou aquele diagnóstico. Isso faz parte da indústria, né, dos laudos, da indústria das excepcionalidades, que acabam o quê? Nublando aqueles que realmente precisam. Tornando mais difícil o acesso para aqueles, classe específica, raça específica, gênero específico, que realmente precisam. Porque você satura o ambiente. Né? Você satura o ambiente a partir de uma assimetria que não é clínica, que não é exclusivamente clínica. Por exemplo, laudos que vão produzir leituras determinísticas. O seu filho não pode aprender, seu filho nunca vai, seu filho ele vai repetir esse comportamento. Né? Patologização de estilos de vida, inclusive, né, trans, orientação sexual, religiosa, né, imputabilidade ou não imputabilidade penal, uma grande controvérsia. Como é que a gente resolve isso? Num quadro em que você tem uma espécie assim, né, de máquina jurídica de impessoalização e máquina, vou chamar, psiquiátrica, mas não são só os psiquiatras, são os psicólogos também, máquina de saúde mental, eu não sei direito como juntar tudo isso, mas é uma confluência, gente. Pais que estão desavisados, pais que, a tal pessoa falou, então eu obedeço, porque eu não conheço, eu não entendo. O que você precisa saber é que isso é controverso, né? Que isso tem, vamos dizer assim, dificuldades de consenso. E que não é só ciência ou pseudociência, ciência ou não ciência, é muito mais do que isso, porque é muito mais de a quem eu obedeço. Né? É uma tomada de decisão onde a diversidade de pontos de vista, perspectivas, entendimentos, especialmente daqueles que vivem com uma criança, precisam ser escutados. Né? Ou seja, precisam ser escutados ao longo do processo. Né? Um diagnóstico hoje, ele é menos, né, aquele prognóstico, mas uma indicação de por onde e como a gente trata. Né? Diagnóstico e tratamento tão em conjuntos. Então não faça isso. Peguei um laudo em 1913 e estou tomando Vinvance até hoje. Não faça isso. Né? Porque isso é tratar os transtornos mentais como se eles fossem, né, exatos equivalentes de doenças. E a gente fala isso e as pessoas, né, dizem assim, você está numa atitude obscurantista, porque essas são condições sérias que exigem tratamento, que exigem medicação, que exigem acompanhamento. Não é assim, a nossa fronteira não é ou médico ou moral, ou médico ou religioso. Não é isso, gente. Né? E é isso que está causando essa confusão. Né? Ou é ciência, dá de acordo com o direito, então tem força jurídica, então tem não sei o quê, ou é fantasia, poesia, golpe, paraciência, metafísica. Não, as questões psíquicas, elas estão entre essas duas margens. Né? E aí a gente tem a fala, aí a gente tem a escuta, aí a gente tem as relações, aí a gente tem rede, aí a gente tem
vários procedimentos e condições, né, que precisam ser escutados e entendidos, né, na sua particularidade. Né? Pensar a clínica é pensar por caso. Né? Este caso, esta família, essa situação, como é que é? A gente não gosta de fazer isso. Por quê? Porque você tem centenas de casos, você precisa despachar, você precisa de uma regra de ação. Então o que você faz? Você para de pensar no caso. Quando parou de pensar no caso, vamos traduzir, é alguém que parou de pensar no seu filho. Pensar neste, que tem esse nomezinho. Não, ele está pensando numa pessoa tipo. Os autistas do tipo X, os transtorno opositivo desafiador, os transtorno explosivo colérico. Ou seja, não trate o seu filho como uma pessoa tipo. Ele pode ter um diagnóstico, mas ele é aquela pessoa. Nenhum diagnóstico compreende, explica, determina o conjunto de uma subjetividade. Mas aí você vai dizer, não, mas aí vai complicar, porque aí eu vou ter que comparar, eu vou ter que entender. Então, tem muita gente que vai te ajudar. Tem muita gente que pode pensar junto com você, não em vez de você. Isso vale para as famílias, isso vale para os magistrados. Né? Bons assessores, eles pensam junto com vocês, não fazem o seu trabalho decisional. Eles não psicologizam conflitos sociais, porque os conflitos sociais precisam ser levados em conta também. Eles não usam laudo como arma. Eles não diagnosticam baseado em entrevista rápida e listinha de DSM. Essa discussão ela tem que mudar de patamar, porque é uma geração que a gente está aí, né? Às voltas com tentar aumentar o cuidado e que muitas vezes esse cuidado ele redunda assim em descaminho. Né? Sintetizando, constelação familiar, Brasil, ordenamento jurídico, não. Para mais não, clique no Aqueronta Movebo. Ela vai te dar explicações, laudos, perícias, ele vai dar tudo o que você quiser, só que na forma oráculo. Você vai ter que trabalhar para entender o que ele está querendo dizer.